Bom, estamos fazendo aqui as análises do UFC Fight Night Sakai vs Wolverine, o UFC Apex número 9, o UFC Las Vegas número 9, tem 300 nomes nesse evento. E vamos fazer aqui agora a análise da luta do Michel Pereira, que vai enfrentar aí o Zelin e Madaev. Vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. A gente precisa aí da colaboração de vocês aí com relação aos comentários, likes e compartilhamento desses vídeos para a gente poder manter o nosso canal ativo aqui e continuar trazendo esse trabalho para vocês. Então não se esqueçam aí de deixar esse like se vocês gostaram do vídeo. E lembrando que na descrição tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso grupo Telegram, tá bem bacana o grupo, vale a pena vocês darem uma conferida. E reforçando que o Barbie está prestando consultoria em apostas, então se você é apostador, dá uma conferida aí no trabalho do Barbie. O link do WhatsApp dele tá aqui na descrição também. Lembrando que semana passada o Barbie acertou todas as análises do último evento. Então fiquem ligados aqui no nosso canal, o único canal que faz análise de todas as lutas e todos os eventos do UFC. Então fiquem ligados aqui. Barbie Michel Pereira, o Michel Demolidor, né? Veio para o UFC com um hype absurdo, né? Aquele atleta finalizador, ganhava as lutas no primeiro round. Pegou aí o Danny Roberts no primeiro round, já emplacou aquele nocautaço ali, uma joelhada voadora, se eu não me engano. E nas suas duas últimas lutas, Barbie mostrou que tem sérios problemas com gás. O que você vê aí do Michel Pereira? O que você viu de diferença aí das suas duas últimas lutas? O que você espera dele aí para enfrentar aí o Zelin? Bom, enfim, o Michel Pereira é aquele cara que todos conhecemos por vídeo de highlight que aparece aleatoriamente no Facebook. Aquele cara que tá mortal para trás no meio da luta. É o cara que passa a guarda também com mortal, que pisa na grade, que tenta de tudo. E o que acontece? Esse é um jogo que consome muita energia. E apesar do Michel falar que não, e apesar do Michel falar, não, foi meu corte de peso, sei que lá, ele sabe o que faz ele cansar, sabe? A gente teve aí a performance dele contra o Danny Roberts, que foi um oponente incomum entre o Michel Pereira e o Zelin Madaev. Eu vou falar mais a respeito disso depois, mas enfim. A luta dele contra o Danny Roberts foi muito interessante, porque ele estava fazendo todas essas coisas tresloucadas e o Danny Roberts estava fazendo o simples. O que significa o simples? Distância mata qualquer golpe. Você não vai conseguir pensar um golpe aí na sua cabeça que o adversário dá 5 passos para trás e ele não evita. Não existe nenhum golpe que distância não evite. E aí era isso que o Danny Roberts estava fazendo. Andando para trás, andando para o lado, desviando. Aí o que aconteceu? Quando o Michel Pereira andou um pouco para trás, o Danny Roberts andou para frente, pensando que agora era a vez dele atacar. E aí o Michel Pereira entrou com uma joelhada voadora fabulosa e levou o adversário a nocaute. Isso, na verdade, foi uma coisa muito interessante, porque ele estava usando todos esses golpes tresloucados aí que consomem energia, só que ele fez isso dar certo com um sentido, porque ele estava trabalhando em volume até o momento que ele falou, não, beleza, agora você vem. E quando o cara veio, ele atacou de novo. Só que aí na nossa segunda luta a gente teve ele pegando Tristan Connelly, estreante, pegando a luta de última hora, vindo da categoria de baixo, e aí todo mundo pensou, essa é uma vitória simples, né? Essa era a luta que tinha tudo para dar errado. Porque aí chega o Michel Pereira, tenta tudo de novo no primeiro round, só que dessa vez com ainda mais ímpeto, morre no gás e é dominado por um cara muito menor ao longo dos últimos 2, mesmo tendo ganhado o primeiro. Porque essas coisas consomem gás. E tipo assim, depois dessa luta, muita gente criticou o Michel Pereira, o que eu acredito que seja válido, e ele respondeu falando, parem de me criticar, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É meio verdade. Chegou a luta contra o Diego Sanchez, ele não parecia o mesmo atleta, inclusive eu achei uma performance muito impressionante. Claro que a gente tem que lembrar que era o Diego Sanchez, que não só já não está mais no auge da sua carreira, como ele está treinando com o cara mais bizarro que eu já vi na minha vida. Mas só que ainda assim o Michel Pereira não estava dando mortal, ele não estava fazendo as coisas tresloucadas, pelo menos não estava fazendo na mesma intensidade que antes. Ele estava conectando os golpes retos, ele estava se esquivando dos golpes do Diego Sanchez, ele estava usando muito bem os chutes frontais, chutes no corpo, que é uma coisa que ele faz realmente muito bem. Então dá para você ver que o talento está ali. Ele sabe fazer as coisas. Tipo assim, ele é um cara de 26 anos que já tem mais de 30 lutas na carreira. Isso é muita experiência para um sujeito tão novo. Mas vale constar também,
nessa luta contra o Diego Sanches, o Michel Pereira conseguiu ser desqualificado no terceiro round depois de uma sucessão de golpes que ele completou com uma joelhada absurdamente legal, absurdamente mesmo. Mas falando a respeito de técnica, ele quando tá no seu jogo bem, ele tá usando chutes frontais, ele tá usando chutes no corpo, ele tá espetando o jab, ele tá colocando ganchos de esquerda, ele tá sabendo quando ser agressivo e quando recuar, tá se movimentando ao longo do octógono, usando chutes altos, e esse é um jogo que ele faz muito bem, ele tem muita noção de distância, ele consegue trabalhar o corpo do adversário, ele consegue trabalhar as pernas, ele consegue manter o próprio gás, e tipo assim, a performance contra o Diego Sanches estava sendo estelar até o momento da desqualificação, sabe? Ele estava realmente parecendo um lutador completamente diferente. Então, ele é um cara muito bom, ele tem boas quedas também, sabe se virar no chão. Agora, a questão é que a gente sempre fica em dúvida do que esperar a respeito dele. Se vier um lutador como foi contra o Diego Sanches, eu espero coisas boas dele, eu espero coisas grandes. Eu espero que ele chegue longe na carreira. Agora, se vier o mesmo cara que entrou contra o Danny Roberts e contra o Tristan Connelly, ele vai ficar dependendo de um nocaute em um round pro resto da carreira. E para mérito dele, ele é um cara estupidamente atlético. Ele é um cara que consegue dar essas joelhadas voadoras, esses chutes tresloucados com muita facilidade, sabe? E ele faz isso tudo muito bem, só que são golpes que têm uma porcentagem de sucesso extremamente baixa para todos os lutadores. Para ele, não vai ser diferente. Então, é interessante para o Michel ter um jogo mais seguro. Eu acho que ele estava num caminho muito bom na última luta, é torcer para que ele continue nesse caminho. Bom, tá aí a descrição aí do nosso Michel dita pelo Barbie. Vamos ouvir aqui agora sobre o Zellin e Madaev, Barbie. O que você espera dele? O que você enxergou dele aí? Ele tá vindo aí de 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Danny Roberts, perdeu também para o Max Griffin. É uma luta de recuperação pro Michel. O que você vê aí do Zellin? É uma luta de recuperação meio que pros dois, né? O Zellin e Madaev entrou com um hype absurdo no UFC, 8 lutas, 8 vitórias, todas elas por nocaute, só acho que 2 passaram do primeiro round, uma delas ele nocauteou no segundo, e outra ele nocauteou no terceiro. Entrou aí na luta contra o Max Griffin, perdeu um ponto nos primeiros 30 segundos de luta, literalmente por uma segurada absurda na grade, foi quedado ao longo do primeiro round inteiro, depois aproveitou a fatiga do oponente. Na minha concepção, ele venceu o segundo e o terceiro round, então a luta deveria ter sido um empate, mas os juízes pontuaram o terceiro round para o Max Griffin. Não é uma das coisas mais absurdas que eu já vi, mas foi bem estranho. O Zellin Madaev é um trocador, tipo assim, a gente vê esse nome e vê a origem dele e já pensa que ele vai ser um cara vindo do sambo, já pensa que ele vai ser um especialista em quedas e em domínio posicional, mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Na verdade, se a gente está comparando ele com o Michel Demolidor aqui, uma coisa que é muito interessante falar é que ele é um cara que usa muitos golpes rodados, só que ele usa mal, ele usa fora do tempo certo, sabe? Ele tá o tempo todo rodando sem parar, igual um peão, e acertando muito pouco. No segundo round da luta dele contra o Max Griffin, mesmo com o oponente fatigado, ele estava sendo quedado sem parar, porque toda vez que ele tentava um golpe rodado, era óbvio que ele ia tentar esse golpe rodado, sabe? Tanto chutes rodados quanto socos rodados. Ele tem uma boa manipulação de distância, tem um bom jab, ele trabalha mais com golpes soltos, aí quando ele entra com combinações, ele em geral acerta bem. Ele tem bons ganchos de esquerda, um bom direto, ótimos chutes baixos, é uma arma que ele trabalha notavelmente bem. Ele tem uma defesa razoavelmente porosa, se baseia praticamente só em movimentação, ele fica com a guarda muito baixa, tentando se valer de talento, mas só que ele não movimenta a cabeça corretamente, está sempre lá para ser atingido. Uma defesa de quedas bem ruim, mas só que ele se movimenta no solo decentemente, consegue se levantar da maior parte das investidas, tem suas próprias quedas, ele não tem um gás também muito bom, ele cansou visivelmente no segundo round das 2 lutas que ele fez, só que a questão é que ele cansa e ele continua colocando pressão no adversário, ele continua fazendo o oponente se cansar, sabe? Então o jogo dele de pressão funciona bem. Ele foi nocauteado aí pelo Danny Roberts, a luta deles foi uma bela guerra.
Eu acho que o Danny Roberts estava vencendo a luta, só que ele estava vencendo da mesma forma que o Max Griffin fez. Ele foi combinando boxe com quedas. Isso estava funcionando, ele estava acertando bons golpes em pé, ele estava acertando bons chutes baixos, ele estava acertando golpes no corpo, mas ele também estava sendo atingido em pé por jabs diretos, por uppercuts. Não tinha nenhuma discrepância muito grande em pé. Eu acho que o Danny Roberts estava levando a luta por pouco. E aí, no segundo round, nocauteou com um senhor cruzado de esquerda. E aí, para o Zelim Imadaev, eu acho que também teve uma diferença da primeira luta que ele fez para a segunda em questão de conservação de gás. Ele estava muito mais esperto na hora de dar os golpes rodados e na hora de não dar. Ele estava mais técnico nas defesas de queda. Na primeira luta ele estava sendo quedado igual o boneco de pano. Se eu até conferir aqui com o número de quedas que ele recebeu. Ele recebeu 6 quedas na primeira luta, e na segunda ele defendeu 7 de 8 tentadas, sabe? Então, teve uma progressão aí. Só que dessa vez ele não tá enfrentando um boxeador que vai buscar quedas. Ele tá indo enfrentando um cara exclusivamente trocador. Então, em tese, é uma luta interessante para os dois. A gente vai falar mais a respeito disso na análise, mas o Imadaev é essa coisa, ele tem um bom jab, bom direto, ele sabe colocar os uppercuts dele. Inclusive, apesar dele usar pouco, os uppercuts dele são sempre certeiros. Ele tem boas joelhadas, ele quase nunca lembra de usar, mas ele tem. Ele trabalha mal no clinch, ele sempre deixa o oponente inverter as posições, não tem uma boa técnica no quesito mesmo. As quedas dele são sempre baseadas em double legs. Eu não acho que ele tenha um bom equilíbrio, mas, como eu falei, tem uma ótima habilidade de se levantar. Babi, do casamento da luta, aí, o que você vê? Você já descreveu os dois atletas, tem algo na trocação muito parecida entre os dois. Vieram os dois de um hype absurdo. O que você vê aí dessa luta? Para quem vai ser o palpite aí, a sua análise? Essa é uma luta para mim extremamente interessante. Eu acho que são dois caras que, apesar de muito potencial, não conseguiram concretizar isso no nível mais alto. Muita gente acha que o Demolidor tá lutando pelo emprego. Eu sinceramente discordo um pouco aí, porque apesar dele concluir 3 derrotas seguidas se ele perder essa luta, uma delas foi por desqualificação em uma luta que ele estava dominando amplamente, sabe? Então eu acho que a coisa é muito mais arriscada pro Imadaev do que pro Demolidor. Essa luta parece uma das lutas mais prováveis de ser a luta da noite, porque são dois trocadores que andam pra frente, que atiram muitos golpes, que gostam de trabalhar com pressão, que tem pouca preocupação com defesa. Eu acho que vai ser uma luta que Gas pode definir. Se o Michel morrer no Gas, como ele sempre faz no primeiro round, sempre não, mas como ele normalmente faz no primeiro round, eu acho que ele não vai aguentar o Imadaev ao longo dos próximos 2 rounds, sabe? Eu acho que o Imadaev tem muita pressão e muito poder de nocaute, mesmo quando ele tá cansado, a ponto de fazer com que o Michel não consiga segurar a pressão. Mas da mesma forma, pode rolar aí um nocaute pro Michel no primeiro round, um nocaute fulminante. Só que eu acho que se vier a melhor versão do Michel, e é essa que eu vou fazer a análise, é essa que eu quero que venha, é essa que eu vou fazer a análise, não me importa. Eu acho que ele vai conseguir conectar os chutes frontais com muita eficácia, porque em questão de chute, ele tá um nível acima do Imadaev. Para ele, eu acho que trocar numa média distância para curta, boxear não é interessante. Ele tem realmente que colocar esses chutes frontais que ele estava trabalhando muito bem, colocar chutes no corpo, trabalhar esse aspecto do adversário, porque vai fazer o Imadaev se cansar mais rápido, e o Imadaev também cansa, ele continua perigoso, mas ele cansa. Para o Michel Pereira, manter o gás aí é crucial. E para o Imadaev é forçar uma troca de golpes mais franca. Eu não acho que ele vai ter uma melhora absurda na defesa, que eu posso falar que entrar nessa trocação seja garantido para ele, mas eu acho que ele tem um boxe melhor, ele tem uma escolha de golpes melhor com as mãos, e eu, entrando numa média distância, acho que ele vai ter sucesso na maior parte das vezes. Eu acho que o talento nato está realmente do lado do Michel Pereira. A questão é como que ele vai utilizar esse talento. Eu vou palpitar no Michel Pereira. Esse aí é um palpite realmente complicado, justamente porque é muito difícil prever como que esses dois vão entrar. São dois lutadores que já se mostraram muito selvagens, também já se mostraram bem compostos, e ainda assim os resultados não estão acompanhando, sabe? Eu acho que, apesar deles terem cartel negativo no evento, são caras melhores do que a gente espera. Essa luta tende a ser muito boa. Meu palpite vai no Michel Pereira, mas é um palpite assim...
Pacheco, é até Pacheco. difícil defender o palpite. Não é nem questão de Pacheco. Eu realmente acho que o talento está do lado do Michel Pereira. Eu acho que ele tem maior possibilidade de melhor. Mas entre os dois, eu também acho que ele é o que tem mais possibilidade de fazer besteira nessa luta. Então eu vou palpitar nele, mas é aquela coisa, com ressalvas. Não é uma luta que eu vou chegar e falar assim, se os dois entrarem normais, o Michel ganha. Se os dois entrarem normais, o Michel vai dar 30 mortais para trás nos primeiros 3 minutos, cansar. E isso não é o que eu quero. Isso não é o que eu acho que ele deveria fazer. Mas baseado no que eu já vi ele sendo capaz de fazer, meu palpite vai nele. É isso aí, tá aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Se você concorda com o Barbie aí, deixe o seu comentário. Se discorda também, dê o like se você gostou do vídeo. E lembrando, segunda-feira, 21 horas, aqui no nosso canal, podcast Round Extra, onde a gente bate aquele papo gostoso com vocês e a gente traz tudo o que acontece aí no final de semana esportivo do mundo das lutas. Então fiquem ligados aqui no nosso canal, se inscrevam para não perder nada e até a nossa próxima análise.